O objetivo desse vídeo é nós estudarmos um pouquinho a respeito de classes abstratas, né? Nós vimos vários modificadores, né? E abstract é um modificador, só que ele não está relacionado à questão de acesso. Como, por exemplo, o private, que diz que a classe só tem acesso, o atributo, o método só tem acesso dentro da própria classe. O public, que tem acesso de todas as outras classes. E o default, né, que é visível em classes que compartilham o mesmo pacote. Então, o abstract ele não está relacionado à questão de acessibilidade ou de visibilidade, mas sim está relacionado à questão de implementação. Quando nós definimos uma classe como abstrata, né, quando a classe é definida como abstrata, o que acontece? Dizemos que nós podemos ter então métodos abstratos aqui dentro dessa classe. E se vocês observarem aqui, ó, o método public abstract void animal sound, esse método aqui ele não retorna nenhum valor. Ele é um método público, porém ele tem a palavrinha abstract. Notem que ele já termina com ponto e vírgula, ele não tem um corpo, ele não tem uma implementação. Então esse método ele é só definido na classe abstrata. Aqui nós temos um método que a gente diz o método com implementação, ou o método que tem corpo, né? Que seria o void sleep. Então veja que dentro da classe animal que é definida como abstrato, nós temos métodos que são abstratos e métodos que não são abstratos. Nós dizemos que esses métodos são métodos concretos. Ou seja, a definição mais simples de um método abstrato seria um método que não tem implementação ou que não tem corpo. E já um método concreto é um método que tem uma implementação, né? A implementação seria isso aqui, né? Começa aqui na abertura das chaves e aqui no fechamento das chaves. Então tudo que está entre as duas chaves é o que estamos implementando a respeito desse método. Uma coisa interessante com relação à classe abstrata é que ele é uma classe que não nos permite instanciar objeto, né? Então eu não consigo dar um new numa classe abstrata. Isso a gente vai ver certinho depois na implementação, né? E o método abstrato, então, como eu mencionei antes, ele não tem corpo, ou seja, não tem implementação. É o caso aqui do método MalSound. E métodos abstratos só existem em classes abstratas. Mas aí vocês vão perguntar o seguinte, mas por que então uma classe abstrata se eu não consigo instanciar o objeto? Justamente, né, por causa do mecanismo de herança, é possível definir uma classe abstrata e por herança eu fazer as implementações desses métodos aqui. Em aulas anteriores nós estudamos o polimorfismo, onde vocês viram que nós poderíamos ter um método na classe pai e ele ser sobrescrito na classe filha. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Nós criamos uma classe que não tem como instanciar um objeto dele, porque ela é abstrata, e só definimos esse método. E pelo recurso de polimorfismo, então, nós podemos implementar esse método aqui nas classes filhas, né? Então, nas classes filhas, elas vão ter um, uma implementação diferente em cada classe filha, né? Então, olha só, para instanciar o objeto, eu teria que criar, então, nesse nosso exemplo aqui, eu criei a classe pig. Veja que a classe pig ela já não tem mais o abstract, ela é só uma class. E ela estende, então, aqui o mecanismo de herança que nós conhecemos, da classe animal, que é uma classe abstrata. E note que ele vai forçar, então, né, a sobrescrita. Aqui eu fiz a implementação, né? O método animal sound, que aqui ele está como abstrato. Então agora aqui na classe filha eu sou forçado a fazer a implementação dele. E daí os objetos de pig conseguem acessar o que foi definido aqui na classe animal. Muito bem, pessoal. Então vamos ver na prática como é que fica isso, fazendo a implementação no NetBeans. Vamos pegar aqui o nosso NetBeans. Eu vou excluir essa classe que a gente tem aqui já nesse projeto, para usar esse mesmo projeto aqui. Ok. Vou vir aqui na minha classe que tem o método main e vou excluir, então essa classe carro.
Vou excluir esses imports aqui. Então agora na prática o que, que eu tenho? Eu tenho um projeto padrão, né? Um projeto em branco, né? Só tenho o método static main. E eu vou fazer o seguinte, então eu vou vir aqui e vou criar uma classe. Eu vou fazer exatamente as classes da transparência, né? Nova classe Java e eu vou chamar ela de animal. Animal. Muito bem. E essa classe animal, então eu vou até copiar aqui do slide, né? Ela vai ter dois métodos. Public abstract void animal sound. Public. Opa. Public abstract void animal sound. E coloquei o ponto e vírgula. Veja que ele deu um erro, né? Porque olha só, a minha classe aqui por enquanto ele está um public class animal. E se eu colocar o mouse aqui em cima ele está dizendo o seguinte, né? Animal is not abstract and does not override abstract method animal sound. Ou seja, como animal ela não é abstrata, então ela não pode, né, ter um método abstrato. Agora, a partir do momento que eu colocar ela aqui como abstract, vou lá, olha só. Agora eu já posso criar esse método abstrato. Evidentemente que aqui eu consigo criar outros métodos. Eu consigo criar métodos com implementação, métodos que nós chamamos de métodos concretos, né? Aqui dentro da classe abstract. Deixa eu ver o que nós tínhamos aqui, ó, o sleep, né? Então vamos implementar esse sleep aqui também. Então é um public void sleep. E aqui dentro vamos implementar o soninho do bichinho, né? Então tá lá, beleza. Então criamos a nossa classe. Muito bem, agora olha só. Vamos tentar criar um objeto dessa classe animal. Então eu vou vir aqui e vou pegar o seguinte, ó. Animal, chamar de A, né? New animal. Opa. E olha o que ele fez aqui, ó. Exatamente, é isso que ele começa a berrar. Olha o que ele está dizendo, é o seguinte. Está dizendo, ó cidadão, animal is abstract, cannot be instantiated. Ou seja, não pode ser instanciado. Esse processo de criar um objeto, então, ó, classe abstrata não suporta instanciação de objetos. Veja, ele simplesmente barrou. Então, o que a gente precisa fazer para instanciar um objeto? Poxa, eu preciso de um objeto e ele tem que ter esse método animal sound, ele tem que ter esse método sleep. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe, que eu vou chamar de pig, né? E olha só, beleza, eu tenho aqui a minha classe pig. Agora, olha o que vai acontecer quando eu disser que a minha classe pig, ela extends animal. Veja, pig, pig is not abstract and it does not override abstract method animal sound. Ó, implementar métodos abstratos não implementados. Então, ele nos força a implementar todos os métodos abstratos se eu quiser extrair um objeto. Ou melhor, se eu quiser estender a classe animal, a classe filha precisa implementar um método abstrato. Então, nesse caso aqui, olha só, ele já trouxe override, isso aqui é o polimorfismo que a gente viu em aulas anteriores, né? Ele já colocou o override, trouxe o mesmo nome do animal e agora eu posso aqui então fazer a implementação desse método animal sound.
E aí, então, vamos fazer uma implementação, simplesmente colocando aqui o barulhinho do porco, né? Então, vamos colocar system barulho do pig. Perfeito, né? Então, note que eu só consigo instanciar, ou melhor, eu só consigo estender uma classe, né, a partir de uma classe ancestral que tenha métodos abstratos, se eu fizer exatamente a sobrescrita do método. Nas aulas anteriores, nós estávamos utilizando o método mostrar dados, né? E nós não precisávamos, ele não forçava, a gente não era obrigatório fazer a implementação do método mostrar dados na classe filha. Nós sobrescrevíamos porque nós queríamos mostrar, né, os dados que eram referentes somente à classe filha, né? Aqui não, aqui como ele está definido como abstrato, aqui na classe pai, ele obrigatoriamente tem que ser implementado na classe filha. Veja que o método public void, como ele é concreto aqui na classe abstrata, ele não precisa ser criado aqui na classe pig. Embora, se eu quisesse, eu poderia sobrescrever, né? Mas não é obrigatório. Quando se trata do método abstrato, então ele realmente vai forçar. Então agora, se eu vir aqui no meu teste e veja, agora ao invés de eu criar um objeto da classe animal, eu posso estar criando um objeto da classe filha, que é o porco, né? Vamos chamar de p new pig. Muito bem. E aí eu posso chamar então aqui o p ponto, ó, a implementação que eu acabei de fazer, e também o método lá, o sleep, que seria o sono do porco, que está por herança, né? E vamos ver a implementação. Tá ali, ó, o barulho do pig e o z. Então veja, se eu for criar uma outra classe, vamos criar uma outra classe aqui ainda, por exemplo, para exemplo, né? Vamos criar um outro exemplo de animal, uma nova classe, vamos chamar aqui de equinos. Equinos são um tipo de animal, né? Equino, né? Então veja, beleza, criei a classe equino. A partir do momento que eu dei o extends de animal, ele vai dar erro. Ele vai me forçar então a implementar esse método abstrato. Sem o método abstrato, eu não posso criar uma relação de herança, né, dessa classe abstrata. Vamos implementar aqui também o som do equino. Uma implementação bem simples aqui. Som do equino, né? E aí então vamos só criar aqui um objeto bem simplesinho, um objeto aqui, ó, equino. Equino e recebe new equino, né? E ponto animal sound e ponto sleep. Então, se vocês notarem, vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Que o som do porco é o som que foi implementado ali no porco. O som do equino é o que foi implementado no equino, mas o dormir dele está igual, porque veio lá da classe, daquele método concreto, né? Desse método concreto aqui, que foi implementado na classe abstrata. O inverso, nós vimos que não consigo fazer, né? Se eu tirar o abstract dessa classe, eu não consigo ter um método abstrato. Então, para que eu tenha esse método abstrato, eu preciso que a classe também seja abstrata. Então, esse recurso de abstração, para que criar uma classe abstrata, é justamente porque eu quero que cada classe filha defina a forma como vai implementar o método, né, animal sound. Então, eu defino como abstrata, só estou passando aqui, né,
a definição dele, ou seja, a assinatura que ele vai ter, né? Ele vai ser um public, não vai retornar nenhum valor e o nome dele vai ser animal sound. Eu poderia estar inclusive criando um método abstrato aqui, ó, do tipo assim, public, né? Vamos só colocar aqui, ó, vamos ver o erro que vai colocar, ó, public abstract void animal sound. Lembra disso aqui, que isso aqui era possível? Ó, ele vai dar erro, né? Está dizendo que já está definido. Mas eu poderia criar sobrecarga, que você já conhece bem o conceito. String som. Olha só. Sem problema nenhum. E aí veja o que aconteceu. Ele já deu erro aqui no pig, já deu erro no equino. Vamos ver qual o erro que ele deu. Se olhar aqui, vocês vão ver o que aconteceu. Ele não implementou todos os métodos abstratos. Ou seja, esse método que eu acabei de criar do som do animal, né? Eu vou ter que implementar aqui também. Ou seja, a minha sobrecarga também vou ter que estar implementando aqui. Muito bem. Aqui, ao invés da gente estar passando isso, então a gente só recebe o som, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa lá no outro método. Então eu já vou copiar tudo isso aqui, né? Já vou copiar tudo isso aqui. Ó, resolvi o problema aqui no porco. Vou vir aqui no equino e logo aqui no equino nós vamos ver que o problema também ele identificou que foi criado mais um método abstrato que não foi criado aqui. Vou colocar esse método aqui, salvei, bingo, funcionou. E aí eu poderia aqui na chamada tanto chamar o método animalSound, como eu poderia estar chamando aqui também um p, que é o meu objeto, ponto animalSound, e usando a sobrecarga, passando um lá, já que é o porco, vamos botar um oink, oink, oink aqui. Opa, como é que é aqui? Sei lá como é que o porco grita, né? Mas eu acho que é isso aqui, né? Oink. Enfim, o porco é meu, boto o nome que eu quiser aqui. Beleza? Da mesma forma aqui, né? O cavalo também poderia estar chamando o método com sobrecarga. Ótimo. Tá ali, ó. O barulho do porco. Muito bem, pessoal. Então, o propósito desse vídeo era exatamente esse, né? Mostrar qual que é a função, né? Do abstract, né? O que é uma classe abstrata, né? Então, nós vimos que a classe abstrata ela não permite que nós instanciemos objeto, mas nós podemos criar uma classe filha dessa classe abstrata, e nessa classe filha então tem que se implementar todos os métodos abstratos, e através dessa classe filha nós podemos então instanciar os objetos.